Você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Gostaria de te convidar à leitura a partir do versículo 13 até o versículo 22. O pessoal ainda está chegando? Tem alguns lugares aqui na frente, alguns poucos lugares, alguns ali. E eu creio que nós temos cadeiras extras, né? Acho que dá para colocar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 13 até o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Eu quero convidá-los a abaixar suas cabeças, fechar os seus olhos e orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Seu Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia de grande festa, pela inauguração desse local que desde já é consagrado a Ti. Nós sabemos que o Senhor não habita em templos, em construções, em edificações realizadas por mãos de homens, mas nós sabemos que o Senhor pode usar estruturas como essa, a partir do povo que aqui se reúne, para expandir o Teu reino e para a proclamação do Evangelho, para a transformação de vida, para ressignificar histórias. E esse é o nosso desejo. É a mesma igreja, a mesma família, um pouco maior, numa casa maior para acolher todos aqueles que o Senhor tem o desejo de trazer ao nosso convívio. E agora, nesse momento, abençoa-nos com Tua santa palavra, que Teu Espírito possa conduzir-nos a partir de um entendimento, uma compreensão, segundo não aquilo que é a nossa interpretação humana, mas segundo aquilo que é a Tua vontade divina. Transforma-nos. Esse é o nosso desejo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar com vocês hoje, obviamente, por ocasião desse dia tão especial e dessa inauguração, eu gostaria de provocá-los a pensar sobre viver o novo. Viver o novo. Isso é muito oportuno para nós, como igreja, como comunidade. Nós estamos vivendo um novo tempo. Mas não apenas essa igreja vive um novo tempo. A compreensão do Evangelho é que Jesus Cristo, Ele sempre está nos chamando a uma novidade de vida. Ele sempre está nos chamando a um novo passo de fé. Ele sempre está chamando ao seu povo, que na palavra de Deus é compreendido como peregrino, como exilado, isso é, um povo que habita aqui, mas não fixa nessa terra o seu ambiente último. É um povo que se move por sobre a terra, mas que tem consciência de identidade e propósito. É um povo que sabe de onde veio, é um povo que sabe para onde está caminhando. É um povo que veio de Deus e há de voltar para Ele, e nesse meio do caminho é conduzido por Ele nessa terra. É interessante que o Evangelho de Jesus Cristo, ele sempre é um chamamento ao viver o novo. E aqui nós vemos um homem chamado por Jesus a uma novidade de vida. Esse homem é
Levi, como diz o versículo 14. Jesus passava por ali e ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Esse mesmo Levi que depois seria conhecido por Mateus, aquele que nós conhecemos por Mateus, autor de um dos evangelhos, aquele que tem o privilégio de relatar a vida, a obra e ministério de Jesus Cristo. Levi era publicano. E Marcos aqui e outros evangelistas, eles destacam isso de modo proposital, porque um publicano naquela época era um cobrador de impostos. Era meio que um fiscal da Receita, mas um fiscal da Receita promíscuo, um fiscal da Receita corrupto, aquele que não se ocupava dos seus ganhos honestos, mas aquele que ultrapassava limites e aceitava propinas e extorquia seus compatriotas. A história nos conta que os publicanos naquela época, na nação de Israel, eles eram literalmente odiados por toda a sociedade de Israel. Nós precisamos compreender que o Império Romano subjugava Israel. O Império Romano dominava o mundo conhecido e Israel respondia a Roma a partir de sua vassalagem. E aí, o que o Império fazia é trazer israelitas, trazer judeus, para trabalhar para eles o Império, de modo a cobrar impostos dos seus próprios compatriotas. Então, era aquela coisa assim, era um traidor da própria pátria. Era um camarada que extorquia o seu próprio povo em prol do império opressor. Então você imagina qual era a visão da sociedade sobre eles. Eles eram odiados, eles eram culturalmente conhecidos por serem traidores e ladrões. Eles, quando queriam fazer uma doação de caridade, um bom gesto, o dinheiro deles era rejeitado, então nem o dinheiro deles prestava, porque era dinheiro sujo. Eles não podiam dar testemunhos em tribunais. Se você tem ali um cobrador de impostos para ser testemunha de uma desavença ou de um crime, o testemunho deles não valia, de tal modo que a palavra deles não valia absolutamente nada. Para você ter uma ideia, se você, ao ser casado, se tornasse um publicano, um cobrador de impostos, a lei permitia que sua esposa divorciasse de você, porque ela se tornava, de certa forma, indigna. Ninguém queria estar casado com um cobrador de impostos. Pessoas extremamente gananciosas e ávidas por lucros desonestos. Por que isso é importante? Porque é importante nós nos contextualizarmos e nos conceituarmos no que está acontecendo aqui. Porque Jesus passa. E Marcos coloca isso quase que de modo despretensioso. Jesus passa e Jesus vê. E essa é sempre a dinâmica dos evangelhos. Parece que Jesus faz coisas assim ao acaso, mas não, Jesus é muito intencional na sua caminhada. Ele passa e ele olha e ele percebe aquele que ninguém percebe. Ele percebe pessoas que estão à margem da sociedade. Ele traz significado a pessoas que a sociedade já não olha mais e que já tem um histórico reprovável e que tem uma vida pregressa um tanto complicada. Jesus olha, assim como Jesus olha para mim e para você. Jesus nos vê. E Jesus não nos vê como a sociedade nos vê, como outros olhos nos enxergam. Jesus nos vê apenas como Deus é capaz de enxergar, por além do pecado, por além do passado, por além das práticas. E Ele olha esse homem e Ele chama esse homem. É interessante porque Jesus está formando um grupo de discípulos. Pessoas que teriam a incumbência de representá-lo para o mundo inteiro. Ele olha para um cobrador de impostos e pensa, está aí um bom cara para a minha equipe. Está aí um bom cara para me representar. Meus irmãos, nenhum de nós escolheria esse cara. Mas Jesus escolheu. Assim como Jesus me escolheu. Assim como Jesus te escolheu. Talvez outros não nos escolheriam. Jesus nos olha. Nos vê para além dos nossos históricos. E nos chama para caminhar com Ele. Lembre-se que o Evangelho não diz respeito às nossas capacidades e potencialidades. Esse texto nos ensina que o Evangelho tem a ver com o poder de Deus em nos transformar. Então, ele olha para Levi e diz, siga-me. E o texto prontamente diz, Levi levantou-se e o seguiu. A primeira coisa que me impressiona nesse texto é que Jesus chama Levi. Como eu disse, ninguém jamais desejaria esse tipo de relacionamento, Jesus quis. Mas a segunda coisa que me impressiona nessa passagem não é apenas o fato de Jesus chamar, é o fato de Levi aceitar. Porque ele vivia a sua vida,
Era mais um dia de trabalho. Passa um homem e fala, abandona tudo e me segue. Imagina isso, transporta para a nossa realidade. Transporte para os nossos dias. Você vai chegar amanhã, segunda-feira, você vai se ocupar daquilo que você faz, seja seu ambiente de estudos, de trabalho, e aí passa um homem, passa Jesus, olha no fundo dos seus olhos e fala, para tudo o que você está fazendo e me segue. Eu não sei quanto a você, mas isso suscitaria em mim vários questionamentos. Por exemplo, talvez eu não possa. Eu tenho família para criar, eu tenho compromissos para honrar, boleto vence todo dia, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho minha esposa, meus filhos, tem toda uma comunidade de fé a qual eu represento. Como assim parar tudo e seguir? Levi para tudo. Levi levanta a cabeça. E Levi começa a seguir Jesus. Tenha em mente que por serem corruptos, os cobradores de impostos da época eram extremamente ricos. Abandonar esse emprego em uma estatal, por assim dizer, era abandonar uma segurança que pouquíssimos tinham naquela época. Era abandonar uma estabilidade e um lucro que pouquíssimos tinham. Então, já no encontro com Jesus, nós precisamos observar que a vida de Levi muda. Diferente até de Pedro, Tiago, João e André, que poderiam voltar a pescar, poderiam voltar para a sua pequena empresa de pesca. Quando Levi levanta e sai, ele levanta e sai para nunca mais voltar. Era uma posição muito cobiçada. E o que isso nos mostra? Que o Evangelho transforma o todo das nossas vidas, meus irmãos. Nós estamos aqui não é para um culto religioso tão somente, e não é diminuir o valor desse ajuntamento de modo algum, mas nós não estamos aqui batendo um ponto espiritual, nós não estamos aqui a partir de um processo ritualístico, não, nós estamos aqui com a consciência de que o Evangelho de Jesus Cristo transforma não apenas o nosso domingo, mas transforma a nossa vida de segunda a sábado. Transforma tudo, transforma a nossa mente, transforma a nossa consciência, transforma a nossa a condição e nosso olhar para a vida. Porque graça que não interfere em todos os aspectos da nossa vida, definitivamente, como diria Dietrich Bonhoeffer, é graça barata. É graça que não é verdadeira. Mas se você olhar comigo os versículos 15 e 16, não apenas Jesus o chama, mas ele vai na casa dele. Durante uma refeição, versículo 15, na casa de Levi, muitos publicanos, e veja aqui, entre aspas, pecadores, sequer se deu ao trabalho de nomear a lista de pecados, mas assim, quando a Bíblia fala pecadores, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que todo ser humano é pecador. Todos pecamos e por isso carecemos da graça e caímos da glória de Deus. Mas quando a Bíblia diz, tinha uma turma ali que era pecadora, mas assim, é pecado assim, complicado, entendeu? Não é aquele pecado que de repente você sabe que está ali no oculto, parece que não afeta ninguém. É pecador notório, é gente conhecida por pecar, é gente promíscua, é gente que é bandida, é gente que assim, a gente não ia querer convidar para a nossa casa. É gente que se alguém nos visse junto com essa gente, ia falar, como assim o Diego e a Aline estão andando com essa turma? É gente... E pode parecer um pouco escandaloso, mas é gente que muitas igrejas não querem. Como assim esse tipo de gente frequentando a nossa igreja? Como se nós nos esquecêssemos de quem nós somos e o quão carentes da graça de Deus estamos. Muitos publicanos e pecadores estavam ali. E aí eu leio esses dois versículos em uma outra versão, um pouco mais enfática, a mensagem do Eugene Peterson, que interpreta, por assim dizer, ou faz uma paráfrase desses versículos, dizendo o seguinte, olha que interessante. Mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi. E seus convidados eram pessoas de má reputação, ou seja, pecador conhecido. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Veja o tom do texto. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. E olha o que eles perguntaram. Que exemplo ele está dando? Andando com gente desonesta e essa ralé. Como diz o pastor batista Ed Renekiewicz, Deus tem cada filho que eu não sei onde é que ele arruma. E é isso mesmo. Porque o pessoal não está criticando assim algum discípulo de Jesus. O pessoal está criticando Jesus para os seus discípulos. Fala aí para o teu mestre que esse tipo de gente que ele está andando não está pegando bem para o ministério dele.
Como assim ele vai comer com essa galera? Porque a gente precisa entender que o ato de comer naquela cultura era mais do que simplesmente, a gente ainda carrega um pouco disso, era mais do que simplesmente partilhar uma refeição, como um momento de entretenimento. Convidar alguém para sua casa e ter uma refeição com essa pessoa dizia respeito a convidá-la para a sua vida. É mais do que uma refeição, é dizer, eu quero partilhar a vida com você. É mais ou menos como eu aprendi com irmãos queridos aqui de Campo Mourão, nos meus primeiros anos aqui, e eles sempre nos convidavam para ir na sua casa, e eles diziam assim, vamos para a cozinha. E assim, eu sou acostumado a ficar na sala das pessoas, não na cozinha, mas ele me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, olha, visita a gente mantém na sala, mas quando a gente leva para a cozinha, é porque a gente está convidando para a vida. Porque a cozinha é um espaço democrático, você não fica assim cheio de dedos, entendeu? Quem faz parte da sua intimidade, você não fala, ó, dá licença, eu vou preparar a comida, você fica ali no hall de entrada, eu vou lavar uma louça, você me aguarda aqui, daqui 40 minutos eu faço sala para você. Não, faz o seguinte, eu estou terminando a comida, vem para cá, vamos para a cozinha, vamos bater papo. É isso que está acontecendo aqui. É esse tipo de movimentação que acontece na casa de Levi, e por isso os líderes religiosos questionam a postura de Jesus. Quem é ele para andar com esse tipo de gente? Os fariseus se isolavam. Portanto, o neofarisaísmo, ou a nova postura de religiosidade, que obviamente não é nova, é achar que se isolando de algumas pessoas nós estamos nos mantendo puros e santos. Veja que Jesus faz o contrário. Jesus toca pessoas que são moralmente impuras e não se permite contaminar por elas, mas no toque de Jesus, ele não se torna impuro e eles são purificados. É o que Jesus fez com a gente, é o que Jesus tem feito conosco, é o novo a qual Jesus tem convidado as nossas vidas, ou seja, a partilha da vida. O Evangelho veio para romper os moldes do tradicionalismo religioso. Algumas coisas que nós vemos aqui, a primeira delas, nessa mesa sentam-se pecadores e publicanos. Pecadores e publicanos, gente que oprimia e gente que foi oprimida. Gente que roubava e gente que era roubada. Veja que se o publicano está à mesa, provavelmente ele já cobrou impostos do outro que também está à mesa. O que isso nos mostra? Que o Evangelho de Jesus Cristo ele vem para restaurar relacionamentos. Nós não caminhamos mais a partir das nossas diferenças. Veja um ambiente como esse. Diferentes faixas sociais, econômicas, educacionais, culturais, mudanças de todos os aspectos, mas existe uma coisa que nos une, e essa uma coisa que nos une deve ser maior do que qualquer coisa que pode nos dividir. O que nos une é Jesus Cristo e sua cruz. O que nos une é que nós entendemos que Deus é Pai de todos nós. Não é Pai de algum de nós, ou de alguns de nós. Na mesa, os relacionamentos são restaurados, mas em segundo lugar, pode parecer estranho, mas nessa mesa de pecadores e publicanos, Jesus parece estar confortável. Jesus não está confortável na presença dos fariseus e líderes religiosos, mas Jesus está confortável na presença de gente que tem reputação duvidosa. Porque como Jesus vai mostrar, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que se acham justos, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Mostra que Deus não se espanta com a essência do pecado, mas quer redimir as nossas histórias a partir da sua escandalosa graça. Mas em terceiro lugar, o que vemos a partir desse versículo, ou desses versículos, o que é mais estranho do que Jesus se sentir confortável na presença de pecadores, é que os pecadores se sentem confortáveis na presença de Jesus. E eu quero que você pare e pense sobre isso por um minuto. Porque Jesus não era esse santarrão religioso, que quando chegava, a partir de uma postura de falsidade espiritual, todos se sentiam coagidos. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho profunda dificuldade de ficar perto de gente que se acha perfeita. Porque gente que se acha perfeita não é graciosa. Gente que se acha perfeita esquece dos seus próprios pecados. Gente que se acha perfeita aponta o dedo. Gente que se acha perfeita se coloca num pedestal de superioridade, olha para os outros de cima para baixo e acusa a todos porque não são, a partir do seu imaginário, como deveriam ser. O que eles estão dizendo de fato é que os outros não são como eles são.
Jesus chega na presença de pecadores e publicanos. E o que é espantoso é que esses homens e mulheres não se sentem excluídos, marginalizados e afastados por Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente está pensando que o Evangelho vai nos tornar pessoas assim mais elevadas, quase que uns fantasmas, assim, uns espíritos, entendeu? Uma coisa desconectada da realidade, uma questão meio monástica, de gente que fica recluso, de gente que não se mistura com as coisas do mundo, como se isso fosse possível, gente que se afasta de tudo e de todos para manter a sua própria santidade e que quando chega diante dos outros, parece que os pressiona a partir da sua presença. Não. O que está acontecendo aqui é que Deus não nos veio tornarmos seres mais elevados e desconectados da realidade. Pode parecer muito simples, quase simplista. Deus veio para nos tornar gente. Gente de verdade. Gente do jeito de Jesus. Gente do jeito que Deus nos chamou para ser. Não é pessoas que se afastam, é pessoas que se aproximam. Não é pessoas que temem, é pessoas que correm em direção aos outros. Não é pessoas que querem se proteger, é pessoas que querem se gastar e se perder, como diz o Evangelho de Jesus Cristo, em prol de ganhar outras pessoas para Cristo Jesus. É esse tipo de Jesus que a gente serve. Não esse Jesus que a gente vê na TV. Não esse Jesus que tem um fã-clube meio duvidoso. É esse Jesus que a gente está falando. Porque esse Jesus do fã-clube duvidoso é um Jesus mascarado e é um Jesus hipócrita que afasta pessoas. Mas o Jesus de verdade é um Jesus que encanta todo ser humano. O Jesus de verdade é um Jesus que eu olho e eu quero estar perto dele. E mesmo quando eu vejo o meu pecado diante desse Jesus, eu me ajoelho diante dele, eu choro e eu lamento e eu peço perdão. E é como se ele colocasse a mão no meu ombro e no seu e dissesse: levanta, filho. Eu sou por você, eu não sou contra você. Eu te amo. E eu morri na cruz para provar isso. O meu corpo foi partido, o meu sangue foi derramado porque ainda há dúvidas. A religião e a religiosidade podem te afastar, mas Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que todo aquele que está cansado e sobrecarregado encontre em mim descanso. Eu vim para que vocês tenham esperança. É esse Jesus que nós vemos nas páginas da Bíblia. Esse é o Jesus de verdade. Isso nos lembra que não há um ser humano sequer que esteja para além dos limites da graça de Deus. Quem sabe você já se perguntou se era digno de seguir a Jesus. Eu tenho uma péssima e uma excelente notícia. A péssima notícia: não, você não é digno, então pode parar a dúvida. A excelente notícia é que o nosso relacionamento com Ele não é porque nós somos dignos, mas é porque Ele nos dignificou. Não é porque nós somos justos, mas é porque Ele nos justificou. Não é porque nós não temos pecado, mas é porque Ele perdoou todos eles. Para que nós possamos colocar nossa fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo apenas. Ouvindo isso, versículo 17, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Como Jesus pode andar com esse tipo de gente? Como Jesus pode aceitar gente assim na igreja dele? Jesus diria: meus irmãos, não é porque eles merecem, mas é porque eles precisam. Não é porque a gente merece, é porque a gente precisa. Madre Teresa de Calcutá, ela disse o seguinte, que as pessoas as pessoas boas, elas parecem até que merecem Jesus. As pessoas más, desesperadamente precisam dele. Ou seja, não há alguém que está para além dos limites da graça de Deus. E o Evangelho somente é boa notícia. Porque ele diz ao pecador que em Jesus ele possui uma alternativa de vida. Não é viver como nós vivíamos antes. Isso não é uma licença para viver na pecaminosidade, mas é um convite à transformação, que não é cosmética, externa, mas é uma transformação que vem de dentro para fora, que somente Jesus pode realizar. É graça somente para quem jamais conseguiria sozinho, e sabe disso. E eu quero que você pense que nós não estamos aqui hoje ouvindo sobre o amor de Deus
porque nós merecemos. Nenhum de nós. Nós estamos aqui hoje ouvindo sobre o amor de Deus porque Ele é gracioso, porque Ele nos ama e porque Ele derrama em nós misericórdia. Mas eu creio que isso também nos traz algumas aplicações muito práticas. Nós precisamos nos dedicar a levar Jesus a quem não o conhece. A prova disso é que a gente está aqui. Não apenas como um mandamento, que o é, mas como resposta natural daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Porque todo ser humano precisa de Jesus. E eu quero que você pense numa coisa. Se alguém te convidou para estar aqui hoje, talvez você não saiba, mas essa pessoa te convidou porque ela te ama tanto, mas tanto, ao ponto de desejar que você viesse aqui ouvir mais sobre Jesus. Essa é a maior demonstração de amor que alguém pode dar. Igreja é um bando de gente fraca, tentando alcançar outras pessoas fracas, todos sustentados na força do nosso Deus. Nós sabemos disso nas nossas próprias vidas. E nós experimentamos isso na vida daqueles que chegam até nós. Eu não merecia estar aqui. Isso não é retórica barata. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui falando para vocês. Seja a sua vida uma vida de ajuste moral, tudo certinho, tudo bonzinho, ou seja uma vida completamente desregrada e desregulada. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos aqui porque Jesus veio à nossa direção. E uma coisa que eu gosto muito, da nossa igreja particularmente, é que nós somos um ajuntamento de pessoas improváveis. Muitos de vocês que frequentam a Calvary Camp, eu sei disso porque vocês já me falaram, vocês não gostavam muito de igreja. Vocês tinham profunda dificuldade com evangélicos. Vocês desconfiavam muito de pastores. E de alguma maneira Deus os alcançou. E vocês vieram até aqui. Pessoas improváveis, num lugar improvável. Mais uma vez citando um outro pastor que diz: uma igreja para quem não gosta de igreja. É interessante, nós amamos a igreja de Jesus Cristo, nós só não amamos aquilo que muitos fizeram com a igreja. Então, de repente, não é que você não amava a igreja ou que não gostava da igreja, é que você tinha um estereótipo equivocado daquilo que lhe foi passado sobre ser igreja. E aí, quem sabe, você ouve o Evangelho e você é arrebatado pelo encantamento que emerge a partir de Jesus e que encontra em Jesus um novo significado de vida. Os discípulos de João e os fariseus, e os discípulos dos fariseus, eles jejuavam e oravam. E, portanto, de novo, os discípulos de Jesus são questionados: por que vocês não jejuam? Por que vocês não fazem como nós fazemos? E aí Jesus ele dá uma resposta genial, ele fala: olha, jejum é sim ambiente de disciplina espiritual e há o espaço correto, o ambiente correto para o jejum, mas jejum não é instrumento de julgamento. E esse jejum, Jesus vai falar: vocês estão aqui lamentando, jejum como lamento, mas eu estou aqui. Eu sou o noivo, eu sou o dono da festa, não há momento, não há ambiente para tristeza, apenas para celebração, porque espiritualidade triste e saudosista não faz parte da vida dos discípulos de Jesus Cristo. Às vezes parece que há cristãos que vivem carrancudos, pesados, tristes. O evangelho de Jesus é um evangelho de alegria. É um evangelho que nos transforma. E a razão disso é explicada nos versículos seguintes, caminhando para o nosso encerramento, versículos 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo? Culminando para essa reflexão, culminando para essa realidade. Eu não vim para reformar os seus tradicionalismos ritualísticos religiosos. Eu não vim para dar uma melhorada na sua vida. Eu não vim para transformar você em uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais justa, um pouco mais boa. Não é assim. Não é assim que é a espiritualidade de Jesus. Jesus vai dizer: eu vim para trazer uma nova forma de você se relacionar com Deus. Os discípulos de Jesus têm a sua religião, ou seja, a sua percepção
de religação com o eterno, mas não uma religiosidade apática, robótica e mecânica, mas é uma espiritualidade viva e vivificadora. Portanto, ao que Jesus está nos chamando hoje, meus irmãos? Jesus está nos chamando a uma constante novidade de vida. Jesus quer ressignificar a sua história. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar seus relacionamentos. Jesus quer melhorar o seu casamento. Mas, acima de tudo, Jesus quer dar a todos nós uma esperança sobre o fim de todas as coisas, porque essa vida é passageira. Um dia todos nós estaremos diante de Jesus e nós prestaremos conta e responderemos uma pergunta e uma pergunta apenas. A pergunta que será feita é: você creu em mim e viveu a partir disso? É a pergunta que vale tudo ou nada. Hoje, Jesus nos dá essa oportunidade. Se nós já caminhamos com Cristo, Ele continua nos chamando ao novo. Pode ser um novo como um passo de fé, um espaço como esse. Pode ser um novo na nossa carreira, nos nossos estudos, na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos afetivos, mas, acima de tudo, uma novidade de vida num relacionamento com Ele, para aqueles que ainda não caminham na intensidade do Evangelho. Jesus nos chama hoje a uma novidade de vida com Ele. Não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma visita, não é apenas mais uma religião. É o Senhor dos Senhores, é o Deus de toda a criação, nos convidando para um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. Jesus veio para que vivamos o novo. Portanto, a nossa oração é que o vinho novo do Evangelho seja sempre derramado sobre nós, e que nós sejamos sempre odres novos, que conseguem captar e que conseguem absorver a novidade de vida que Deus lança sobre nós, para que esse vinho jamais acabe, para que o Evangelho flua em nós e a partir de nós, e que todos os dias vivamos uma vida abundante em Jesus Cristo, nele, a partir e através dele. Amém? Vamos orar.